Graça e paz, alunos do curso de Teologia de Setebari. Eu sou o pastor Sanderson e estou muito feliz em poder, através desse vídeo, agregar mais um conteúdo bíblico e teológico ao seu coração. Sabemos que por conta dessa Covid-19, as nossas aulas presenciais foram todas interrompidas e eu oro e desejo do fundo do meu coração que possamos voltar o mais rápido possível. Hoje eu quero apresentar a primeira unidade desse conteúdo e espero que vocês possam ser edificados, que vocês possam se desenvolver biblicamente, teologicamente e também ministerialmente. Bom, hoje nós daremos início a essa matéria, teologia e prática ministerial. Por que é importante nós estudarmos teologia e prática ministerial? O próprio nome já sugere teologia em ação. Eu particularmente gosto muito de trabalhar esse assunto porque é um convite para sairmos da teoria, do conhecimento que adquirimos ao longo do nosso curso acadêmico, e agora é a missão de colocarmos em prática tudo aquilo que nós aprendemos. Ou seja, o que é teologia e prática ministerial? Prática ministerial é absolutamente a canalização de todo o conhecimento bíblico e teológico que foi adquirido na ação do ministério pastoral. Em outras palavras, eu vou unir tudo que eu aprendi e agora eu preciso tornar isso prático, eu preciso aplicar esse conhecimento adquirido. Quer um exemplo? A partir do Evangelho de Mateus, capítulo 1, ao capítulo de número 10, nós percebemos o chamado dos discípulos. Quando Jesus chama os discípulos, Jesus aplica princípios ao coração deles, ensinando, treinando, capacitando, e ao início do capítulo de número 10 do Evangelho de Mateus, ali é a consumação, ou seja, é a parte final. E qual é a parte final? É a parte em que Jesus envia os seus discípulos. E aqui se faz necessário a prática, ou seja, os discípulos precisam agora, mediante aquela missão que foi dada, unir todo o conhecimento que eles adquiriram e a partir daquele conhecimento, agora eles precisam colocar em prática. Isso é teologia prática. O próprio nome já sugere. Teologia em ação. Bem-vindos a essa primeira unidade. Nós vamos concentrar a nossa conversa sobre o chamado pastoral. Vem comigo e com certeza seremos abençoados. Nesta primeira unidade, nós vamos abordar um assunto concernente ao chamado pastoral. Perceba-se que nunca houve na história da igreja a necessidade de termos pastores comprometidos com as Sagradas Escrituras. Com uma mudança drástica que tem acontecido, há uma crise de valores sem precedente no meio eclesiástico. Portanto, eu espero que esse material possa te auxiliar e permitir com que o seu ministério seja desenvolvido com muita excelência e amor no que diz respeito ao propósito de Deus e à vontade de Deus para a sua vida, tá bom? Então hoje nós vamos falar sobre o chamado pastoral. Como que acontece o chamado pastoral? Eu acordo logo de manhã pensando em ser pastor. Eu tive uma ideia de ser pastor. Será que eu posso ser pastor por meritocracia,
por desejo próprio, por vontade própria. Hoje nós vamos decorrer alguns versículos do Novo Testamento que vai nos dar um parâmetro para esse chamado pastoral. Mas eu já posso adiantar para vocês. O ministério pastoral não é uma questão de escolha, de vontade própria ou de desejos pessoais. O ministério pastoral não é para quem quer ou para quem deseja, mas sim para aqueles que foram chamados e vocacionados por... E por falar em vocação, a vocação é um termo derivado do verbo latim vocare, que significa chamar. O que é isso? Uma tendência, uma inclinação ou habilidade que leva o indivíduo a exercer uma determinada carreira ou profissão, que no campo ministerial é quando Deus chama alguém e coloca habilidades no coração dessa pessoa para exercer determinada função. É quando Deus separa o indivíduo para algo específico da sua vontade. Isso é vocação. Entendendo o conceito do chamado, nós podemos também perceber que na Bíblia a vocação pastoral é um chamado do próprio Deus. Perceba comigo no texto de Jeremias, capítulo de número 3, versículo 15, que vai dizer o próprio Deus dizendo que vos darei pastores que apacentam, ou seja, Deus é o único agente ativo na vocação pastoral. Somente Deus tem a legitimidade, somente Deus tem o poder de constituir pastores. Por mais capacidade que um homem possa ter, por mais preparo que um homem possa ter, se não for Deus o agente ativo na vocação desse pastor, esse pastor terá vida curta no ministério. Como nós lemos também no texto de Efésios, capítulo de número 4, ali temos mais uma convicção de que o único que tem poder e legitimidade para constituir pastores à igreja é o próprio Deus. Efésios capítulo 4, versículo de número 11, vai dizer exatamente isso. Ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então fica claro que o único que pode promover um pastor ao ministério pastoral é o próprio Deus. Ou seja, lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, no versículo 28, nós vemos aqui a ação do Espírito Santo também agindo diretamente nesse chamado e nessa vocação pastoral. Acompanhe o texto comigo. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constitui bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Então, diante desses textos que eu apresentei a você, fica claro que vocação pastoral não tem a ver com a vontade do homem, não tem a ver com o desejo do homem, senão é o próprio Deus o agente ativo na vocação pastoral. Dr. Hernandes Dias Lopes, em seu livro De Pastor a Pastor, ele faz uma citação. Vocação pastoral não acontece quando você busca fazer medicina e não consegue passar no vestibular. Corre para a engenharia e não logra êxito. Bate a porta de outro curso universitário e também fracassa. Então, conclui que Deus está abrindo a porta do ministério. Ao contrário, vocação pastoral é quando todas as outras portas estão abertas.
mas você só anseia entrar pela porta do ministério. Vocação é como gemas invisíveis. E por fim, podemos definir vocação pastoral como chamado específico de Deus, escolhendo, capacitando e direcionando o indivíduo que recebeu este chamado para cuidar do rebanho, ou seja, da igreja de Cristo. Fala-se cada vez menos em formação pastoral e mais em formação de líderes. Diante dessas mudanças que nós temos visto, a palavra líder, curiosamente, não é uma palavra que aparece na Bíblia para descrever aquele que serve a Deus em sua igreja. Trata-se de uma expressão relativamente nova, o que não a torna necessariamente incorreta e inapropriável. No entanto, ela traz consigo um novo conceito, uma nova forma de descrever e compreender a tarefa pastoral. A expressão pastor ou sacerdote é teológica e biblicamente mais definida. Já a expressão líder, porém, tem as suas definições mais claramente determinadas pelo mercado e pelo... Bom, nós precisamos deixar algo bem claro para todos nós que desejamos seguir a chamada ministerial de Deus para as nossas vidas. Quando eu havia dito lá no início que existe uma crise de valores sem precedentes, principalmente nesse período de muitas mudanças que tem acontecido. Nós precisamos entender que existe uma imagem distorcida sendo apresentada no que diz respeito ao fato de você ser um pastor. Afinal, o que é ser um pastor? Muitos acham que ser pastor é ser um terapeuta, é ser um psicólogo, é ser um gestor de pessoas, um gestor financeiro, ou até mesmo nessa modalidade do coach que tem surgido principalmente nessa geração. Mas eu creio que dentro do que nós já ouvimos e do que nós ainda ouviremos, precisamos deixar isso bem claro, que nosso chamado primário é ser pastores. Essa é a sua vocação. Você precisa entender biblicamente, teologicamente, a sua missão e o seu papel como um pastor. Eu me pergunto, por que muitas pessoas querem ser pastor? Por que muitos homens querem abdicar do seu emprego, do seu trabalho, da sua profissão para ser pastor? Será que essas pessoas não têm uma visão clara, um entendimento bíblico do que é ser pastor? Ser pastor é uma responsabilidade muito grande. É abrir mão, na maioria das vezes, de todos os seus direitos para não ter direito algum. Ser pastor não é um convite para você receber, pelo contrário, ser pastor é um convite para você poder dar às pessoas aquilo que Cristo deu. O nosso parâmetro na visão pastoral, segundo escreveu o nosso próprio Senhor Jesus Cristo em João, capítulo 10, versículo 11, aqui eu vejo a responsabilidade de um pastor. Ele disse que o bom pastor, ele dá a sua vida pelas ovelhas. Quando se há essa compreensão, eu entendo que verga sobre os ombros de um pastor bíblico uma responsabilidade muito grande de presidir o ministério pastoral. O que eu percebo é que as pessoas têm uma visão muito romantizada da missão ou do ministério pastoral. Talvez elas pensam, eu quero ser pastor porque o pastor viaja, eu quero ser pastor porque o pastor sempre está em lugares diferentes,
eu quero ser pastor porque eu posso andar com o carro que ele anda, eu posso ter a roupa que ele tem. Querido, ser pastor não tem a ver com aquilo que você tem ou com aquilo que você não tem. Ser pastor, acima de tudo, é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus, mas, sobretudo, é uma responsabilidade muito grande. E se eu não compreender esse princípio, eu vou deixar de seguir a minha vocação pastoral, o meu chamado pastoral, a minha ordenação por um emprego religioso. Então, eu gostaria que você pensasse a respeito disso. Ser pastor tem a ver com entrega total, entrega do eu, entrega das suas vontades, entrega dos seus desejos para cumprir a vontade do Senhor. Então, não queira entrar pelo caminho do ministério pastoral se você não tem essa clareza, essa convicção que foi Deus que te chamou para o ministério e que se a sua motivação não estiver unicamente em Jesus, a qualquer momento, as intempéries que você vai enfrentar no ministério fará com que você desista. Por isso, que a sua única motivação ao ministério pastoral seja honrar a Cristo, honrar a Deus e servir pessoas. Quando você entra para o ministério com essa paixão de servir pessoas, você terá vida longa no seu ministério e na sua vocação pastoral. Bem, quando falamos do assunto vocação pastoral, nós entramos em um ponto que com certeza foge da nossa alçada, porque não existe um padrão de vocação para o ministério pastoral. Não existe uma cartilha que comprove isso. Olha, você precisa ter tantos metros, você precisa ter tantos anos, você precisa ter tantos integrantes na sua família. Então, não há um padrão que estabeleça a vocação para o ministério pastoral. Então, o que nós temos aqui é o exemplo de alguns homens que foram chamados para o ministério pastoral no Novo Testamento. Por exemplo, Pedro era casado, Paulo era perseguidor, já Timóteo era muito jovem, ou seja, não existe um manual de vocação, não existe uma cartilha para te tornar um vocacionado, um pastor. Ou seja, isso foge totalmente da nossa alçada. Tem a ver com a soberania de Deus, o propósito de Deus e o projeto de Deus para cada um de nós. Bom, dentro desta realidade, nós encontramos na Bíblia parâmetros para entendermos o princípio da vocação pastoral. Esses parâmetros vão trazer clareza ao nosso entendimento e nos ajudar também ao nosso desenvolvimento ministerial. São 4. O primeiro é a graça de Deus. O que é graça de Deus? Graça de Deus é um favor que eu não mereço. Logo, entendo que vocação pastoral não tem a ver com a capacidade que eu tenho, não tem a ver com o preparo que eu tenho, não tem a ver com aquilo que eu sei, com aquilo que eu conheço. Claro que tudo isso é muito importante, mas se tratando de vocação pastoral, não há nada que um homem faça ou deixa de fazer para ser vocacionado, senão a própria manifestação de Deus por meio de Cristo Jesus atuando na vida desse indivíduo para o ministério pastoral. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, no capítulo de número 3, versículo de número 10, ele apresenta ali o fato de que todos os homens estão numa condição de pecadores. Ele vai dizer que, no versículo 10, que não há um justo sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus e que todos estão destituídos e separados da sua glória. E isso é válido para pastores, isso é válido para ovelhas,
isso é válido para todos aqueles que desejam ser inseridos na vocação pastoral. Ou seja, não somos chamados ao ministério porque somos alguém. Pelo contrário, somos chamados ao ministério por aquilo que Deus é e por aquilo que Ele faz em nossas vidas. Gálatas, capítulo de número 1, versículo 15, nos diz assim: mas, quando aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Até o apóstolo Paulo está deixando isso bem evidente. Por todo o conhecimento que ele deteve, por toda sabedoria que ele tinha, Paulo não reconhece que foi isso que o projetou para a vocação ministerial. Paulo reconhece que o fato dele ser quem foi de fato a graça de Deus inserida no seu contexto de vida, no seu coração. Ele mesmo vai dizer lá em 1 aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 9, que se considerando ser o menor dos apóstolos. Então ninguém pode se considerar chamado ao ministério com soberba e altivez. Eu sou pastor porque eu mereço ser pastor. Eu estou nessa posição porque eu mereço estar nessa posição. Pelo contrário, você só está onde está, você estará onde deseja, se isso for a vontade de Deus e o propósito de Deus para a sua vida. Caso contrário, ninguém é vocacionado ou não deveria estar onde está, se não for pelo parâmetro da graça de Deus. Então, a vocação pastoral não tem a ver com padrinhamento, não tem a ver com meritocracia. A vocação pastoral tem a ver com a graça de Deus. Portanto, este é o primeiro parâmetro para a vocação pastoral. Não é sobre dar um jeitinho, não é sobre fazer mais, não é sobre fazer menos. A vocação pastoral é sobre a graça de Deus, unicamente e exclusivamente a graça de Deus. Não há nada que eu faço para ser vocacionado ao ministério pastoral, senão depender totalmente da graça de Deus. Vejamos agora o segundo parâmetro. Bom, o segundo parâmetro para a vocação pastoral é o desinteresse pela a recompensa. Todo pastor bíblico, todo pastor que preza pelos princípios eminentes da palavra de Deus, o seu coração está totalmente convencido de que a vocação pastoral tem a ver com o amor e cuidado que esse pastor confere às suas ovelhas. Ele não está pastoreando em virtude das recompensas, do fruto do seu trabalho. Embora é natural que todo trabalhador é digno da sua gratificação, é digno do seu salário, nós vamos trabalhar isso nas outras unidades. Agora, o coração desse indivíduo não pode estar baseado na recompensa que ele vai ter do serviço que ele está prestando. Então, ele precisa entender que o fato dele ser vocacionado para o ministério pastoral não é porque ele não tem mais opções, não é porque ele não tem outras portas abertas. Pelo contrário, todas as outras portas estão abertas, mas ele optou, ele decidiu por entrar pela porta do ministério. E isso nós vemos naquele episódio onde Pedro estava lavando as redes, ali no livro de Lucas, capítulo de número 5 a seguir. Pedro estava lavando as redes porque tinha trabalhado aquela noite toda e, segundo os relatos do Evangelho, Pedro não tinha pegado nada. E nesse momento Jesus entra em cena e diz para Pedro lançar novamente a rede ao mar, e Pedro, sem hesitar, ele diz: mestre, trabalhamos a noite toda e não
apanhamos nada, mas sobre a tua palavra eu lançarei as minhas redes. E de fato, quando Pedro lança aquelas redes, houve ali a manifestação de um milagre, a pesca milagrosa. Daquele momento em diante, Pedro ficou tão impactado com aquela ação de Jesus que ele reconhece que era pecador e diz: Cristo, Jesus, retira-te de mim porque eu sou um homem pecador, se afasta de mim porque eu sou um homem pecador. Agora, para muitos, o que fica evidente foi o milagre em si, mas eu gostaria de dizer para vocês, para eu, a parte mais interessante dessa história não foi o fato de acontecer uma pesca maravilhosa. O que Pedro não fez na vida toda, ele fez em algumas horas. De repente, Pedro poderia ter dito: agora eu vou ampliar os meus negócios, eu vou multiplicar a minha sociedade, a minha empresa, eu vou expandir os meus negócios. Mas não é isso que nós observamos a partir do versículo 11. Quando Pedro olha para Jesus, ele diz: Mestre, e eis que tudo nós deixamos e te seguimos. Isso é uma vocação pastoral. Pedro poderia ampliar os seus negócios, mas ele decide de forma intencional. Ele foi tão tocado por Jesus, ele foi tão ministrado por Cristo Jesus, a presença de Jesus constrangeu tanto Pedro que ele não olhou para outra coisa senão: eu quero seguir o mestre. Isso tem a ver com vocação pastoral. Ele tinha tudo para dar continuidade ao seu projeto de vida, mas quando Cristo entra em cena na vida de Pedro, ele diz: Senhor, e eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Ou seja, você não pode ser inserido ao ministério pastoral com interesses na recompensa. Pelo contrário, você não pode ser interessado pelo fruto do seu trabalho. Pelo contrário, você fará a vontade de Deus, você presidirá o ministério pastoral por amor a Deus unicamente, porque quando você ama a Deus, Deus acrescenta as demais coisas sobre a sua vida. Ou seja, a vocação para o ministério pastoral leva o indivíduo a fazer a obra do ministério por amor e cuidado das ovelhas. Nós deixamos tudo e te seguimos. E agora nós vamos ver um outro parâmetro que fala sobre vocação pastoral. Chegamos no terceiro parâmetro da vocação pastoral. A pergunta é: pastor trabalha? O que pastor faz? Não sei se é do seu conhecimento, mas isso chega diariamente aos nossos ouvidos. Muitas pessoas nos perguntam: o pastor trabalha? E qual é as atividades de um pastor? Eu posso responder de forma prática para você: sim, o pastor trabalha e trabalha muito. O pastor vocacionado, um pastor bíblico, ele está diretamente comprometido com as ações do ministério. Ele se envolve com a obra de Deus e os projetos de Deus na terra. Todo pastor, ele tem uma agenda de atuação. Por mais que alguns possam dizer que o pastor é aquele que trabalha no domingo e principalmente à noite, eu quero dizer para vocês que essa ideia está completamente errada. O pastor bíblico, ele está atuante no ministério semanalmente, diariamente, em todos os momentos. Esse pastor está envolvido com a obra de Deus. E nessa agenda de atuação, ele segue
alguns caminhos. Por exemplo, eu não posso me caracterizar como um pastor pregando somente no domingo à noite. A Bíblia vai dizer que é para nós conhecer o estado das nossas ovelhas e cuidar do nosso rebanho. Ou seja, como que um pastor vai cuidar do rebanho se ele não tem envolvimento com o mesmo? Como que um pastor vai conhecer o estado das suas ovelhas na pregação de domingo? Então, o fazer de um pastor não está ligado somente com a pregação do domingo. O pastor é aquele que visita, um pastor é aquele que aconselha, um pastor é aquele que dá instruções, que ensina o seu rebanho a conhecer mais a respeito de Deus, da sua palavra e do seu propósito. É aquela pessoa que cuida, que zela, que protege as suas ovelhas. Então, nesse parâmetro, todo pastor vocacionado, ele tem como marca em comum, tá, o envolvimento com a obra de Deus. Pastor é um excelente trabalhador na seara do Senhor. E agora nós vamos para o nosso quarto parâmetro e eu espero que você seja abençoado. Em nosso último parâmetro para a vocação pastoral, vamos falar sobre o preparo, que julgo ser tão importante quanto os outros parâmetros também. Muitas pessoas acreditam que basta somente o chamado de Deus. E eu acredito que o chamado ele é divino, mas o preparo ele é humano. Ou seja, Deus não vai mover uma palha sobre aquilo que você pode fazer. Você não fez nada para ser vocacionado ao ministério. Por alguma razão, Deus ele te escolheu. E agora é responsabilidade sua se preparar para a obra desse ministério que Deus te chamou. Nesta quarta abordagem, nós vamos identificar a vocação pastoral, que é o interesse do pastor pelo seu preparo espiritual e teológico, ok? Então são duas coisas. O preparo espiritual, ele é fundamental, é quase que uma lástima pensar que existe pastores no ministério que não teve uma experiência de conversão, que não foram ainda regenerados pelo Espírito. Então, não existe essa possibilidade. Por isso que faz-se necessário esse pastor ser preparado espiritualmente para poder exercer o ministério pastoral sobre a sua. Todo pastor, ele é um amante das Escrituras, ele é impulsionado a estudar. Então, aqui nós temos dois pontos. O preparo espiritual, como eu já havia dito, é fundamental para o desenvolvimento deste pastor, até porque lá no livro de 2 Pedro, capítulo de número 3, versículo 18, vai dizer: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. Ou seja, é fundamental o desenvolvimento, o crescimento e o preparo espiritual de um pastor. Como também não podemos deixar de mencionar o preparo teológico. Se o preparo espiritual é fundamental, o preparo teológico é indispensável, pois o ministério pastoral fará com que você deseja o estudo, com que você seja impulsionado a se dedicar e se preparar para o ministério. Ou seja, quanto mais você se prepara, mais você conhece a respeito de Deus. E não só de Deus, mas de outras questões também, como antropologia, como sociologia. É importante você se dedicar ao estudo para conhecer as evidências daquilo que Deus quer fazer. E a razão de muitas
frustrações no ministério, a razão de muitas decadências no ministério, é a falta de preparo de muitos líderes. Aqueles que rejeitam o conhecimento, Oséias capítulo 4, versículo de número 6, vai dizer isso: aquele que rejeita o conhecimento, o próprio Deus o rejeitará, porque o conhecimento, o preparo, ele é enobrecedor, ele enriquece, ele nos coloca em situações que nos permitirá conhecer mais a respeito de Deus e de outras coisas também. O pastor, ele deve ser um profundo conhecedor das Escrituras. Ele deve ter um profundo conhecimento de teologia, como também da história da igreja. Por quê? Como conhecedor das Escrituras, ele será um grande pregador. Como conhecedor de teologia, ele será um excelente e um grande mestre. E como conhecedor da história da igreja, ele será um grande apologista. Por isso que o pastor deve se preparar, tanto espiritualmente como teologicamente. O pastor que se prepara é um homem excelente em tudo aquilo que faz. Donald, ele diz o seguinte: se eu tivesse apenas 3 anos para servir a Deus, gastaria 2 dele estudando e me preparando. Barack Obama, o ex-presidente dos Estados Unidos, também disse algo interessante. Na política e na vida, ignorância não é uma virtude. Parafraseando, no ministério pastoral e na vida, ignorância não é uma virtude. Todo pastor, todo vocacionado ao ministério pastoral, precisa ter prazer no estudo, precisa ansiar pelo o seu preparo, tanto espiritual quanto teológico. Se tratando de vocação pastoral, todo pastor, como todo indivíduo, ele precisa e ele tem uma identidade. Nesse caso, nós vamos construir a nossa identidade a partir de uma relação íntegra com o nosso Criador. Perceba como foi surpreendente o encontro de Pedro com Jesus. Pedro estava no seu barco e Jesus aparece para Pedro e faz um convite: a partir de hoje você será pescador de homem. Ou seja, a partir daquele momento, a identidade de Pedro começa a ser construída para o ofício pastoral. A identidade do pastor, ela é construída por meio de valores, princípios que são negociáveis. Neste ponto, começamos a descobrir a verdadeira identidade pastoral. Podemos, então, considerar quando somos capazes de amar Jesus hoje mais do que amamos ontem. Veja que relato bonito e surpreendente também que nós observamos no livro de João, capítulo de número 21, a partir do versículo de número 15, aquele diálogo de Jesus com Pedro, quando Jesus dizia: Pedro, tu me ama? E por 3 vezes Pedro disse: sim, Senhor, tu sabe que eu te amo. Ali Jesus está falando sobre os 3 níveis de amor. Mas eu gostaria de refletir um pouco com você no que diz respeito a essa identidade pastoral. Quando Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me ama? Por 3 vezes Pedro diz: sim, Senhor, tu sabe que eu te amo. E por fim, Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. É aqui que a identidade de um pastor precisa ser consolidada. Por quê? No ministério pastoral, você vai se deparar com muitas situações desfavoráveis. Abandono, desprezo e tantas outras coisas, críticas. E nesse momento, se você não tiver a sua identidade construída a partir dessa comunhão com Cristo, amar a Ele sobre todas as coisas,
você vai ter dificuldade no ministério pastoral. Então, quando Pedro diz, sim, Senhor, eu te amo, a resposta de Jesus foi, apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, o ministério pastoral parte do princípio de você amar a Jesus em primeiro lugar e depois pastorear as suas ovelhas. Porque se você não amar Jesus, você não vai conseguir doar a sua vida para outras pessoas. Ou seja, quando eu amo a Jesus mais do que tudo nessa vida, eu tenho a capacidade de amar todas as coisas pelos quais estão diante de mim. Ovelhas. O pastor, ele não deve colocar os seus interesses pessoais em primeiro plano. Esse, de fato, não é o pastor, é o mercenário. É aquele que está ali por profissionalismo. É o profissional do púlpito. O verdadeiro pastor é aquele que cuida das suas ovelhas, que pastoreia as suas ovelhas, que providencia cuidado para as suas ovelhas. Este pastor, ele deve sentir compaixão pelo seu rebanho, tendo, de fato, como exemplo o próprio Senhor Jesus Cristo, que nos ensinou, que de forma prática, nos apresentou a ideia de sermos pastores. Então a Bíblia fala do bom pastor, fazendo referência a Cristo Jesus, que foi aquele que deu a vida, sua própria vida, pelo bem das suas ovelhas. João, capítulo de número 10, versículo 11, vai dizer isso, que o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Então, acredito que a função do pastor é dar a vida pelas suas ovelhas, é zelar pelas suas ovelhas, é defender as suas ovelhas que lhe são confiadas. Nunca podemos permitir que elas tenham uma vida de escravo. Nenhuma ovelha é escravo de ninguém. Ovelha é um animal gregário que precisa viver em unidade, em comunhão, e o bem dessa ovelha parte também do princípio do alimento que esse pastor está oferecendo a ela. Chegamos ao final da nossa unidade, fundamentação bíblica a respeito do chamado pastoral. Claro que o meu desejo era estar presencialmente com vocês. Em 35, 40 minutos nós não conseguimos explanar isso de forma mais contundente, mas eu espero poder contribuir para o seu desenvolvimento. E eu concluo dizendo que ser pastor é uma vocação de suma importância para a Igreja de Cristo, que é fundamental que todos os pastores sejam pessoas bem preparadas, íntegras e idôneas para este fim. Que o Senhor possa abençoar a sua vida e nos vemos na próxima aula. Shalom, Deus abençoe a todos.